Heresiologia, lição 3. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa. Hoje nós vamos aprender a lição 3 desse livro de Heresiologia, estudo sobre seitas e heresias. Hoje nós vamos aprender tudo sobre o unicismo, a voz da verdade, o islamismo, o budismo e outras religiões, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica em São Paulo, 25 anos, estou ministrando através da internet em 20 países e 27 estados brasileiros. Já formamos cerca de 20 mil alunos e nesse ano tem formatura presencial em São Paulo. Você que é meu aluno, já estudou comigo, pode se formar presencial aqui em São Paulo. Os livros Canudo está aqui. A formatura vai ser 17 de maio desse ano 2025, tá bom? Vamos para a aula. Antes, deixa eu lembrar, chegou a nova revista da Escola Bíblica Dominical, ó. E o Verbo se fez carne. Pessoal, já ministrei a aula 1 e amanhã vai ser a aula 2. Esse aqui é o segundo trimestre de 2025 da CPAD, ó. Tá bom? Se você quer escola dominical e quer curso de teologia, se inscreva nesse canal e compartilha o máximo possível, tá bom? Vamos para a aula. Heresiologia, lição 3. Unicismo. Olha, pessoal, vamos começar falando sobre unicismo, lição 3. O que é unicismo? As seitas unicistas, tratado nessa lição, nega a doutrina bíblica, sem contudo negarem a deidade absoluta de Jesus. Difere quem nega a divindade de Cristo, que estudaremos em outras lições. Gnosticismo. Então, o que é unicismo? Unicismo é uma crença que crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só que se manifestou 3 vezes. Ou seja, o mesmo Deus da criação é o mesmo Deus que desceu no Calvário, que morreu no Calvário. E é o mesmo Deus que desceu no Pentecoste. Então, para eles, não é assim, o Pai na criação, Jesus no Calvário e o Espírito Santo no Pentecoste. Não. Eles não creem em 3, eles creem em 1, por isso que dá o nome, unicista. Unicista é uma palavra grega que significa único. Unicista, ou seja, único Deus, ou seja, única pessoa. Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Unicista, eles creem em 1. Só o Deus Pai que se manifestou em Deus Filho, que se manifestou em Deus Espírito Santo. Então, Estevão fala que viu Jesus do lado à direita do Pai, à direita de Deus. Então são 3 pessoas. O que é Trindade? União de 3 pessoas distintas em uma só divindade. Isso significa a palavra Trindade. Eu vou repetir. A palavra Trindade significa união de 3 pessoas distintas em uma só divindade. Isso é o que significa a palavra Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, é um termo técnico que foi inventado posteriormente, porém a Trindade está na Bíblia, principalmente no batismo de Jesus. João Batista batizando Jesus, uma voz do céu vem, que é o Pai, esse é meu filho amado, e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Então nós pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus no Brasil, cremos na Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo em um único Deus. Não são 3 deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único Deus, que é diferente do triteísta. Triteísta é a crença em 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses. São 3 pessoas em um Deus. Eu sempre falo, o número 7 é o número da perfeição? É. E o número 3 também. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia divide o homem em 3. Corpo, alma e espírito.
A ciência divide o homem em três: cabeça, tronco e membro. Deus fez a água em três: sólido, líquido e gasoso. Deus fez também o tabernáculo de Moisés em três: pátio, lugar santo, lugar santíssimo. Deus também fez o tempo, passado, presente e futuro. Deus fez o espaço, profundidade, largura e altura. Deus fez na natureza, até as coisas da natureza tem Deus. Como eu falei da água, tem a largata, casulo e borboleta. Três. Então o número 3 é o número da perfeição. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas em um Deus. Que é diferente de triteísta. Não creia no triteísta. Triteísta é a crença em três deuses. Não tem três deuses. A Bíblia fala lá em Deuteronômio, Moisés escrevendo: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então a Bíblia fala de um só Deus em três pessoas. Como entender a trindade? É igual casamento. Casamento são dois corpos em uma só carne. Então quando a Bíblia diz, os dois serão uma só carne. Como uma só carne? Sendo que um está em casa e o outro está trabalhando. É uma só carne na união. Então, assim como eu expliquei o casamento, que é duas pessoas em uma só carne, a trindade é três pessoas em um só Deus. Entendeu, pessoal? Já o unicista, que é a voz da verdade, no final eu vou falar, que eles crê em uma única pessoa que se manifestou três vezes. Eles não creem assim que o Espírito Santo é uma pessoa, que Jesus é uma pessoa. Para eles é o Pai que desceu no Calvário, que desceu no Pentecoste. Para eles é uma pessoa só que se manifestou três vezes. Não só para a voz da verdade que são unicistas, como muitas igrejas são unicistas, até a igreja do Willy Branham, Tabernáculo e muitas outras igrejas também são unicistas. E unicista é uma heresia à luz da Bíblia. Refutando o unicista, eu acabei de falar, as três pessoas, olha só, a manifestação das três pessoas. Jesus falou, eu e o Pai somos um, ou seja, é dois, mas um na união. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho, e eu vou enviar o Espírito Santo. Olha aí, meu Pai trabalha, eu também trabalho, e eu enviarei o Espírito Santo. Então são três pessoas em uma só divindade. O batismo em nome de Jesus. Tem muita gente que diz, não, o batismo só é em nome de Jesus. Não, Jesus deixou a fórmula batismal. Ide por todo mundo, batizai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É os três, meu irmão. Então nós, pentecostais, das Assembleias de Deus e outras, não cremos no unicismo e nem no triteísta. No triteísmo, nós cremos no trinitarismo, na trindade. Tá? Então, recapitulando, unicista crê em uma pessoa que se manifestou três vezes. O triteísta é três deuses, Deus Pai, Deus dois, o Espírito Santo, Deus Jesus, é três deuses. Então a Bíblia é contra o triteísta e o unicista, a Bíblia é a favor do trinitarista. Portanto, ide batizai todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Catolicismo. Vamos estudar um pouquinho sobre o catolicismo, pessoal. Lembrando que o anticristo vai dominar o mundo lá de Israel e com Roma. Roma sai o falso profeta, Israel sai o anticristo. O homem que tem mais um poder religioso no mundo, é ele que vai levar as nações a adorar o Cristo. Catolicismo romano, e assim valideis pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mateus 15 e 6.
A Igreja Católica invalida a Bíblia pela sua tradição. Eu vi um padre falando, está na internet, todo mundo já viu isso, é público. Um padre dizendo que a Bíblia está abaixo da igreja. A igreja e abaixo a Bíblia. Ó, a igreja e a Bíblia. É o contrário, a Bíblia em cima da igreja. A Bíblia foi feita antes da igreja nascer. A igreja é noiva, mas o manual da noiva, a Bíblia, foi feita antes do homem, antes da igreja. Quem escreveu a Bíblia? Moisés. No tempo de Moisés não tinha igreja. Então a Bíblia precede a igreja. A autoridade máxima não é a igreja, é a Bíblia. A Bíblia é o manual que rege a igreja. E não a igreja que rege a Bíblia, como ensina o catolicismo. O catolicismo romano é uma das 3 maiores religiões do cristianismo. O catolicismo romano é um dos 3 maiores ramos. Lembrando que o catolicismo está incluído no cristianismo. Viu? Tem muita gente, não, o catolicismo é religião. Não, religião é cristianismo. Só que é como uma árvore, que tem um tronco, que tem vários. Então, do ramo do cristianismo saiu o pentecostalismo, o catolicismo, o mormonismo, testemunho de Jeová, adventismo. Todas esses ramos, essas denominações, pode dizer religiões, não, religião é cristianismo. O catolicismo é cristianismo. Assembleia de Deus, cristianismo. Mormonismo é cristianismo, embora é uma seita, mas é do ramo de cristianismo. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, religião é aquilo que nasce para formar uma determinada organização. Então, judaísmo, o Deus dele é o nosso, porém o fundador é Abraão e Moisés. Nossa religião é Jesus Cristo. Religião do muçulmano, Maomé e o profeta Alá. Aliás, Maomé o seu profeta e Alá o seu Deus. Então, religião é diferente, tá? Quando fala assim, no mundo tem 2 bilhões de cristãos, está incluído católico, está incluído adventista, mormonismo, testemunho de Jeová, Assembleia, Deus é Amor, Universal, pentecostalismo, tudo. O que significa a palavra católico, apostólico, romano? Ó, Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica. A palavra católica quer dizer universal. Igreja Católica Apostólica, que vem dos apóstolos. Romana, de Roma. Então o nome Igreja Católica Apostólica Romana quer dizer Igreja Universal dos Apóstolos de Roma. Entendeu, pessoal? A Igreja Católica diz que foi Pedro o primeiro Papa. Mito. Não há registro na Bíblia que Pedro pisou em Roma. Paulo foi em Roma. Nem Jesus, Roma. Jesus talvez foi em Roma, mas Paulo foi. Pedro não, meu irmão. Pedro não. Pedro nunca foi bispo da Igreja de Roma. Pedro nunca pisou em Roma. E a Igreja Católica diz que os ossos de Pedro estão na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, em Roma. Mito. Epístola escrita em Roma. Pedro, a pedra é Cristo. Quando Jesus fala, eu te darei a chave do reino dos céus, ali tem 7 chaves. Chave da ciência, chave da sabedoria, chave da... Tem muita chave ali. Chave do poder de pregar o evangelho, porque o primeiro missionário a pregar entre os gentios foi Pedro, e foi uma profecia de Cristo. Pedro, eu te darei as chaves, plural, chaves do reino dos céus. Então Pedro pregou e abriu a porta pregando para o primeiro gentil, foi Pedro, pregou para Cornélio. Cornélio era gentil. Então qual foi o primeiro missionário entre os gentios do Novo Testamento? Pedro. Na verdade foi Jesus.
Porque Jesus pregou para a mulher samaritana. Mas só que a mulher samaritana era meia gentil, meia judeu, é a mistura. A maioria, o povo da Igreja Católica adora Maria. Maria não é uma deusa. Maria, meu irmão, Maria é a mãe de Jesus, não a mãe de Deus. Eu sempre falo, Jesus teve duas naturezas, a humana e a divina. Na natureza humana ele teve mãe, mas não teve pai. Na natureza divina teve pai, mas não teve mãe. Maria é mãe de Jesus. Maria não é mãe de Cristo. Não, nem mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. Jesus é a natureza humana. Maria não é mãe de Cristo. Natureza divina? A natureza divina criou Maria. Cristo, Deus, criou Maria. Maria gerou a natureza humana chamada de Cristo. Dogma da Igreja. Livros apócrifos. A nossa Bíblia, pessoal, é a mesma Bíblia dos católicos. Não muda nada. A única coisa que muda é que dentro da Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Esses livros são chamados livros apócrifos. São eles: Tobias, Macabeus, Sabedoria de Salomão, Judite. 7 livros a mais. Então vou repetir. A Bíblia Católica é a mesma Bíblia nossa. Simplesmente tem 7 livros a mais. Se tirar esses 7 livros, fica igualzinho à nossa Bíblia. Os 66 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar, Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 3 João, Judas e Apocalipse. A Bíblia nossa é a mesma Bíblia católica, se tirar os 7 livros a mais que tem dentro dela. Purgatório da Igreja Católica é mito. O que é o mito? É uma mentira que, dita por 100 anos, parece se tornar verdade. Aí dá um nome de mito. Mito é uma verdade aparente, mas por detrás é uma mentira. Para virar um mito, precisa de uma mentira ser dita por 100 anos. Por isso que está perto de 100 anos, né? Hitler falou, uma mentira dita 20 vezes se torna verdade. Isso é mentira. Mito é uma mentira que se perpetua como verdade, mas a raiz é uma mentira, é o mito. Então, o purgatório é um mito, não existe. Batismo infantil. Nós, pentecostais, Assembleia de Deus, não batiza infantil, criança. Por quê? Porque nós entendemos que eles não têm pecado. A Igreja Assembleia de Deus só batiza depois dos 12 anos. Eu fui batizado com 16 a 17 anos de idade. É uma idade boa. Acima dos 12 anos eu indico para batizar. Baseado em quê? Jesus estava no meio dos doutores com 12 anos. Pela lei judaica, a criança com 12 anos já era responsável pelos seus atos. Entendeu, pessoal? Deixa eu ver mais. A Voz da Verdade e unicismo e islamismo. O islamismo é a religião fundada por Maomé e Alá, o seu profeta, Alá, o seu Deus, 570 depois de Cristo. Surgiu na Arábia Saudita, o livro deles é o Alcorão, o Deus dele é o Alá, Jesus para ele não existe e para eles o Espírito Santo não existe. E o unicista eu já falei, eu vou recapitular. A Igreja Voz da Verdade é unicista. Recentemente teve um debate com um dos fundadores da Voz da Verdade, o pastor Moisés. Não sei se é pastor, é um cantor. Moisés é o cantor da Voz da Verdade. Eu vou deixar a minha expressão aqui sincera. Eu acho que depois da harpa cristã, um dos hinos mais lindos do planeta é a Voz da Verdade. Mas é lamentável que eles tenham essa heresia de dizer que
o Espírito Santo não existe, que Jesus não existe, que é só o Pai. Que o Pai desceu no Calvário para morrer, que o Pai desceu no Pentecoste. Eles creem no unicista. Como eu falei, o unicista é a crença em uma só pessoa, é um só Deus que se manifestou 3 manifestações, no Calvário, na criação e no Pentecoste. Então a voz da verdade, meu irmão, é uma heresia, o ensino deles. Eu não quero julgar se são de Deus, se não são, entendeu? Porque eles creem no... Eles negam a existência do Espírito Santo. É complicado. É complicado negar a existência do Espírito Santo. Eu sempre ensino aqui. Para saber se uma igreja é de Deus, basta ver se ele crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo e a Bíblia. Entendeu, meu irmão? Então, Deus abençoe. Essa é a lição 3 de heresiologia. A próxima lição vai ser a lição 4. E nós vamos aprender o quê? Na lição 4, judaísmo. Muita coisa nós vamos aprender. Na lição 4 nós vamos aprender muita coisa. Tá bom, pessoal? Amanhã tem essa aula e o Verbo se fez carne, escola dominical. Nós temos o livro de teologia. A formatura é dia 17 de maio. Se você quer fazer o curso online à distância, a formatura é presencial. Câmeras, filma aqui. Olha. Olha aí, pessoal. Os livros de teologia. Teologia, cristologia, pneumatologia. Olha, aqui é o canudo de formatura. Então aí, ó. Aqui é o anel de formatura. Tá vendo aqui, ó? Pastor, eu quero um anel grosso. É isso aí. Pastor, eu quero um anel fino. É isso aí. E aqui é as videoaulas, pessoal, ó. Você vai aqui no meu canal. Ó, você vai no meu canal, Pastor Josiel Saraiva. Aqui meu WhatsApp. Canal, Pastor Josiel Saraiva. Playlist. Você vai clicar aqui, ó. Playlist. Quando você clicar na playlist, tá aí, todas as videoaulas. Esse livro aqui, 4 videoaulas, 4 videoaulas, 4 videoaulas, 4 videoaulas, tá bom? Cada livro desse é 4 videoaulas. Teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, reumatologia. E a formatura, que é presencial aqui em São Paulo, aqui é o básico. Olha o tanto de livro, pessoal, ó. Tudo é estoque, ó. Tudo é estoque de livro, ó. Olha o estoque de anel. Ó, a carteirinha, tá bom? Então, se você quiser o seu anel, é esse aqui, ó. Vou mostrar o meu anel no meu dedo. Aí, ó. Ele tem o alfa e o ômega, ó. Olha lá. A letra alfa. Tá vendo a letra alfa? E o ômega. Ó. Se você quiser os livros de teologia, esses 20 livros é o básico. Se quiser fazer tua formatura, é esse ano, tá bom? Shalom Adonai. Um abraço.